Que, pelo visto, não estão afim de novos impostos, viu, Vila? O Gabriel P., do jeito que o brasileiro é corrupto, nem com 1000 CPMFs vai resolver problemas da saúde. O BAC está aqui participando, dinheiro não resolve saúde, falta competência na gestão, como disse o Vila. E o Luiz Fernando Lins, Vila, faz uma pergunta. Sempre a solução é aumentar impostos. Quando vai cortar os ministérios? Nós temos 38, porque tirou um, né? É bom lembrar que no governo Collor, tão criticado, tinha 12 ministérios, hein? Dos quais 3 ainda eram pastas militares, Marinha, Exército e Aeronáutica, e 9 eram pastas civis, não tinha no Ministério da Defesa criado na presidência Fernando Henrique. Com esse número de ministérios, é um verdadeiro absurdo. Eu vi a presidente agora sendo entrevistada num programa à noite, bem tarde da noite, dizendo que pode, por exemplo, unir agora a pesca e a agricultura. Puxa, que grande sacada, que inteligência, hein, senhora presidente? Ou seja, não é possível ter. Você tem de cortar os ministérios, cortar os gastos necessários, evitar a corrupção, e é possível, né? Você controlar, ter uma gestão cuidadosa de cada centavo, ter bons gestores. A corrupção não está no DNA do brasileiro, não, né? A questão é governamental nas várias instâncias dos governos brasileiros, município, estado e governo federal. É possível resolver o problema da saúde com competência e boa gestão. Eu acho que essas atividades, que estão hoje nos 39 ministérios, podem ser reestruturadas, como se fez no governo Collor, o Ministério da Infraestrutura, energia, transporte, isso não só. Mas isso não quer dizer que diminuiu o número de quadros. As funções foram levadas para um único chefe, uma única chefia, o ministro de Infraestrutura, mas foram divididas em diretorias dentro desse novo ministério. Eram 15 ministérios e tinham 15 secretarias. Pois é. O problema no governo Collor tinha 15 secretarias. Tinha. 15 secretarias e 15 ministérios. Não, tinha 12. Não sou o historiador Marco Antônio Vila para ter essa memória. Não, porque eu estou trabalhando nisso, por isso que eu estou dizendo. Mas tem 12 ministérios só. E mais 15 secretarias. Mas quantas atividades estavam concentradas no Ministério de Infraestrutura? 3 atividades. Sim. Ou seja, essas atividades que existiam, que passaram a ser atividades autônomas agora, ministérios próprios, é composta dos mesmos. O que eu quero dizer é o seguinte, não é o número de ministérios, é a eficácia desses ministérios, a competência em escolher esses ministros, e por que ministros e não secretários X, ou diretores X, de áreas que podem ser melhor administradas. É ingovernável 39 ministérios. Agora são 38. Não é possível 38 ministérios, seja o que for. É ingovernável o país, você não consegue reunir, você reúne e fica uma mesa redonda. Não existe. Se cada um fala 5 minutos numa reunião, 5 minutos. Esse é o problema. Imagina. Falta competência. Na verdade, nós temos um governo incompetente. Esse é resumindo. Ponto. O mercado de leilão está aquecido, Vila, mas até que ponto o brasileiro terá fôlego para comprar nesse mercado de leilões, né? Bem destacado. Essa que é a grande questão. Pode ficar aquecido quanto quiser, mas não há dinheiro. Nós vivemos um momento muito difícil. E a economia, né? Os economistas muito melhor do que eu sabem, que vivem das expectativas, né? E a expectativa é absolutamente negativa sobre o segundo. O primeiro semestre é um desastre, já terminou desastrosamente. O segundo vai ser muito ruim e todo mundo já projeta um 2016 também ruim e uma possível recuperação em 2017, muito pequena. Portanto, num cenário onde você não tem investimento, aumenta a taxa de desemprego, você tem ao mesmo tempo inflação, aí é uma situação muito ruim. E a gente está vendo isso, a disparada da inflação é evidente, basta acessar o mercado. Eu vi um negócio no fim de semana que eu fiquei assustado, que a gente acha que a conta está errada, você vai conferir, é que os preços subiram mesmo. Em relação à questão do leilão, tudo bem, se aquece. A grande questão é que as pessoas estão sem dinheiro. Ayrton. Olha, eu não sou tão pessimista assim, eu vi uma revelação agora da balança comercial, teve um saldo positivo, que eu até anotei, nesse mês, de 349 milhões de dólares. O parcial da última semana, o superávit desse mês é de 678 milhões de dólares. O parcial de junho, saldo, 2,65 bilhões de dólares. Ou seja, a balança comercial, ajudada pelas nossas exportações, tanto de produtos da agroindústria, agropecuária, como extração de minérios, aliadas à queda do preço do petróleo líquido, fez com que nós tivéssemos dado um salto esse mês. Então, o mercado financeiro está projetando, eu li isso ainda há pouco, superávit de 3 bilhões em 2015. Eu acredito na recuperação do país, eles não vão conseguir destruir esse país.
O país é muito mais forte, entendeu? As nossas instituições são muito mais sólidas do que se dizem. Então, eu não fico assustado quando diz que a indústria automobilística, depois nós vamos falar sobre isso, está passando... Não, vamos lá ver o que está acontecendo com a indústria automobilística depois. O que está acontecendo? Não, vamos chegar lá, está na pauta aí. Não, é só lembrar que são dados, não é argumento, é fato. Todo mundo, é um consenso, que teremos, em 2015, o pior resultado dos últimos 25 anos. Isso não é argumento, é fato, está em todo lugar. Todas as análises, todos os dados. Teremos provavelmente uma recessão entre -1, quer dizer, um crescimento para trás, por exemplo, um decréscimo, ou entre -1 a -1,5. É o pior resultado em 25 anos da economia, do crescimento do produto interno bruto. Esses são os dados de fatos, não argumentos. Eu acho isso realmente um horror. Mas eu tenho que lembrar que o primeiro trimestre dos Estados Unidos, o crescimento foi 0,2%. Nos Estados Unidos. Mas não tem nada... 0,2, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Estados Unidos e Brasil não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Os dois estão na Terra, você pode comparar as coisas como você quiser. Agora, quando eu comparo um país como o outro, falando do PIB, do desenvolvimento do país, digo que lá cresceu 0,2, uma grande decepção do governo Obama, para o governo Obama, e aqui nós tivemos um déficit no crescimento, quer dizer, não pode ser falado. Na Europa, quanto cresceu na França? 0,1. Mas é crescimento quanto cresceu trimestral. Na Itália? Não, você está confundindo o crescimento anual. Estou falando do crescimento anual, você está misturando as coisas, não estou misturando nada. Distintos. Eu vou chegar depois a mostrar aqui para vocês o quanto do PIB do governo Lula, do governo Dilma e do governo Fernando Henrique. Eu trouxe aqui os dados. Para desmistificar essas informações aí de que nós estamos numa situação a pior de todos os tempos. Nós estamos vendo um excelente momento, crescendo a 10% ao ano, é um momento maravilhoso do Brasil. É o pior ano dos últimos 25 anos. Não adianta. A uma parte do um ano do governo Fernando Henrique. Se nós pegarmos 2014, crescimento zero, e 2015, recessão. Eu tenho os dados aqui, eu trouxe. E o último triênio, Dilma, 2012, 2013, é o terceiro pior triênio da história do Brasil. Não é verdade. Não é verdade? Você está dando dólar. Que não é o pior triênio. Não é o pior triênio. Está aqui. BNDES. Está aqui dando os dados. Triênio. PIB cresceu. Mas PIB de quando? Tem aqui todos os dados. Pega qualquer dado, não dá para a gente ficar... Então daqui, ó. Governo Lula. Governo Fernando Henrique Cardoso. Mas você está escrevendo... PIB nominal. 8,5% em 4 anos. Média, 2,12% ao ano. Dilma. Lula, 32,4% nos 8 anos. 4,5% em média ao ano. Fernando Henrique Cardoso, 19,6%. Hein? Você já falou do Fernando Henrique. Então, estou confundindo? Não, o primeiro era Dilma. O primeiro era Dilma. Dilma. Primeiro era Dilma. Dilma, está aqui. 8,5%, 4 anos. Médio, 2,12% ao ano. Fernando Henrique, 19,6% em 8 anos. Média, 2,45% ao ano. Lula, 40,9% em... Não, Dilma Lula, 40,9% em 12 anos. Média, 3,4% ao ano. 32,4%, média, 4,05%, governo Lula. Foi o período em que o país mais cresceu, foi no governo Lula, com uma média de 4,5% ao ano. Está aqui dados, evolução no PIB no Brasil, durante o governo dele. Durante os anos, os 8 anos do governo dele, o país cresceu 4,5% em média ao ano. Com recessão em 2009. Com média ao ano de 4,5%. Isso se vê por média. No período Fernando Henrique, 19,6% de média e 2,5% ao ano. O que isso tem a ver com o governo Dilma? Mas eu falei do governo Dilma aqui, eu estou fazendo uma comparação. 2014 cresceu 0,1%. Esse ano é a média. Aprenda a raciocinar sobre média. É assim que os economistas, que eu não sou economista, mas eu estou lendo que eles fazem assim. A recessão nós não temos esse ano. A questão que nós estamos falando é esse ano, a recessão. Mas tivemos recessão no governo Fernando Henrique, praticamente. Não, recessão teve em 2009, no segundo governo, menos 0,3%. Mas essa recessão faz parte de um conjunto de conjecturas. Mas agora eu acho que a economia mundial cresce 3%. Cresceu o ano passado. Cresceu em média, basta ver o crescimento da América Latina, crescimento da Europa. É
verdade, sou sim. pessimista. Não é questão de ser pessimista. Eu não sou um antigoverno para jogar o Brasil na vala comum. Isso quem entendeu? falava, William, era a ditadura militar, que os que criticavam o regime era considerado de anti-brasileiros. Você está usando o mesmo argumento do regime militar. Como? Quem está criticando esse governo é sim, esse governo incapaz, com graves acusações de corrupção. Esse governo atual, você está defendendo, você está dizendo que... Você está dizendo que 2015 está ótimo. Estou trazendo todos os dados de recessão. Estou trazendo o telespectador dados concretos de evolução do PIB nos vários governos. Eu demonstrei. E a média de desenvolvimento do PIB no governo Lula foi 4,5, gosto ou não gosto, no governo Henrique 2,45 e no governo Dilma 2,12 ao ano. Está indo muito bem. A média. O governo Dilma está indo muito bem. Eu não estou dizendo que está indo bem. Eu estou falando de média de projeção de PIB. Tá ótimo, antes que se fale aqui que o PIB vai jogar o país para o inferno. Não. O país está indo muito bem. A tecnologia